o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos. Viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de parturiente. Tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. Como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até aos confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres. Notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Salmo de número 48. Os comentaristas, estudiosos das Escrituras, dizem que o Salmo de número 46, 47 e 48 forma uma trilogia onde os adoradores cantavam, isto reunidos em procissão. Alguns comentaristas acreditam, porque isso aqui tem mais de 3.000 anos, 4.000 anos de história atrás, então eles acreditam que esses 3 salmos, 46, 47 e 48, os peregrinos que iam a Jerusalém, saíam em procissão pela rua, pela cidade, cantando esses salmos. E esses 3 salmos, eles louvam, primeiro, a Deus. Um louvor a Deus. E em segundo lugar, é uma exaltação à cidade. Então tem 2 figuras centrais nesse louvor. Primeiro, o Deus, que está no meio da cidade. No Salmo 46, Deus é o refúgio bem presente, socorro bem presente na angústia, que está no meio da cidade e ajuda a cidade ao romper da manhã. Ele chega a declarar que há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo. No 47, Deus está na cidade e ao mesmo tempo Ele está trazendo todas as nações, para todas as nações servir essa cidade. E no Salmo 48 aqui, o qual nós vamos olhar versículo por versículo, o cântico começa com uma grande declaração, uma declaração majestosa dizendo: grande é o Senhor. O Deus que é o objeto do nosso culto, o Deus que é o objeto do culto desses antepassados, na época que o salmista está escrevendo, está compondo esse salmo, é o Senhor Todo-Poderoso. E ele introduz o cântico dizendo: Ele é grande. O Senhor é grande, Ele é grandioso. Como que o salmista chegou a essa conclusão que o Deus que ele está louvando é grande? Para se chegar a esta conclusão, primeiro de tudo precisa-se ter uma revelação lá no interior. Você só reconhece que Deus é grande se você tiver dentro do seu coração, lá no seu interior, uma revelação dada pelo próprio Deus para você chegar a essa conclusão que o teu Deus é grande. Mas só esta revelação não nos leva à conclusão que Deus é grande.
Quando nós começamos a estudar e folhear as Escrituras, podemos ver como que o salmista chegou a essa conclusão. Você começa a estudar o livro de Salmos e você vai encontrar subsídios para ver como que os poetas da época chegaram à conclusão que Deus é grande. Então eles vão na história do passado. Eles voltam à história do passado para chegar a uma conclusão no presente que Deus é grande. Como que eles voltam ao passado? Você sempre vai encontrar cânticos falando sobre a travessia do Mar Vermelho, o que Deus fez para Moisés, o que Deus fez para Abraão, o que Deus fez com Arão, o que Deus fez com Miriam, o que Deus fez lá na terra do Egito em favor do seu povo. Sempre tem o poeta voltando à antiguidade, voltando às raízes, voltando à história e pegando da história o que Deus fez no passado. Quando o salmista se encontrava numa situação difícil, o povo numa situação difícil, eles voltavam à história e se voltavam para Deus e perguntavam a Deus: cadê as tuas maravilhas? Aonde estão as tuas maravilhas que nós ouvimos dos antepassados? Quando o salmista via-se diante de um período bom, de uma grande vitória, ele voltava ao mesmo passado e dizia: Deus é grande porque no passado ele fez isso. E quando a situação estava difícil, ele voltava no passado e dizia: Deus é grande e misericordioso, porque Ele fez isso no passado, e agora estamos passando por uma dificuldade por causa do nosso erro, por causa do nosso pecado, mas a misericórdia de Deus também é grande, como Ele é grande. Da mesma maneira que Ele é grande, os atributos dEle também são grandes, a misericórdia dEle é grande também. E assim nós podemos cantar junto com o salmista: grande é o Senhor, e tem mais, e muito digno de louvor. Ele não é somente grande, Ele é digno de louvor. Por que Ele é digno de louvor? Mais uma vez nós temos que voltar nas Escrituras e ver por que Deus é digno de louvor. Uma das primeiras coisas que deve estar na tua mente e no teu coração, que tem que estar na tua mente e no teu coração, é que Deus é digno de louvor porque Ele é o teu Criador. O direito de Criador é ser adorado pela criatura. Você já viu aí no mundo aí, entre político e tanta coisa, dizendo assim que a criatura sempre se volta contra o Criador? Existe uma criatura aí no mundo político. Para chegar no meio político, ele precisou de um padrinho, não precisou? Aí eles dizem que então ele teve um padrinho, ele teve um pai que lançou ele na política. Só que depois de um determinado tempo, esse afilhado que entrou na política, é muito normal ele se voltar contra a pessoa que lançou ele na política. Aí dizem: a criatura se voltou contra o Criador. O homem se esquece que é criatura de Deus e se volta contra o seu Criador. Mas o salmista aqui nos chama a atenção. E ele diz: o Senhor é digno de louvor. O Senhor é digno de adoração. O Senhor é digno de ser adorado. Porque Ele é o nosso Criador. Ele é o autor nosso. Ele é o nosso dono. Se você começar a folhear as Escrituras, você vai ver que nós somos chamados a louvar e glorificar a Deus, porque Ele nos comprou por um bom preço. Fomos comprados por um bom preço, então agora nós temos a obrigação de louvar e adorar aquele que nos comprou novamente, aquele que pagou o preço pela tua alma. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Aqui ele está colocando uma região geográfica. Dentro da lei, todo israelita tinha que subir pelo menos uma vez por ano para se apresentar na presença de Deus, no lugar determinado por Deus.
Todo israelita era obrigado a aparecer. E dizia na lei, não de mão vazia. Não podia aparecer diante de Deus de mão vazia. Tinha que levar algo para Deus. O que significava isso? Adoração a Deus. Tanto o rico como o pobre. O rico tinha condição, levava uma coisa maior, levava. O pobre não tinha condição, mas por causa da pobreza, ele não era deixado de lado, não. A obrigação era colocada para o pobre também. Ele levava uma pequena coisa, o que a mão alcançava, ele tinha que levar em adoração a Deus. E isso num lugar específico. Por isso o escritor aos Hebreus diz, e escreve lá, não deixando a nossa congregação, como é o costume de muitos. Temos a obrigação de nos reunir, temos a obrigação de estarmos juntos. Se de repente vir uma perseguição e acabar um local, um templo, nós nos reunimos de casa em casa. Ou lá na igreja primitiva, eles não deixaram de se reunir quando foram expulsos do templo. Eles se reuniam de casa em casa, porque onde estiver 2 ou 3, ali estarei eu no meio deles, diz o Senhor. Embora que coloque um lugar específico, hoje nós temos que adequar ao Novo Testamento. E hoje já não tem mais um local específico. Sim, aonde se reunir 2 ou 3 no meu nome, ali eu estou no meio deles. Mas nós temos condições de estar reunidos em uma congregação maior? Temos, então vamos nos reunir. Para quê? Para adorar a Deus. Qual que é um dos objetivos principais da reunião dos santos? Adoração a Deus. As outras coisas, o contato social é segundo plano. As outras coisas, até mesmo dons espirituais, é segundo plano. O primeiro plano é a adoração a Deus, glorificação a Deus, exaltação desse Deus grandioso. Sabendo que nós estamos reunidos diante do Senhor, Criador do céu e da terra. Você pode folhear as escrituras, os profetas, profeta Isaías, ele começa defendendo a grandeza de Deus através da criação. Todos os profetas, tudo que nas escrituras, começa defendendo a grandeza de Deus pelo ponto, pelo local que ele ocupa como Criador. Ele é o Criador. Nós estamos aqui no seu monte santo. E aqui no versículo 2, então agora ele vai começar a exaltação. Olha só, louvor aqui, eu quero colocar uma diferença entre louvor e exaltação. Louvor, somente Deus é digno de adoração. Agora, exaltação vem para quem Deus exalta. Aqui no nosso texto, quem que está sendo exaltado pelo cântico? A cidade, o monte de Sião. Se você preferir, Jerusalém. Jerusalém é o objeto da exaltação aqui nesse cântico. E ele diz aqui, formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião. Ele vai começar agora a cantar as grandezas de Sião. Mas por que Sião é grande? Por que Sião é perseguido? Por que Sião está colocado num lugar de destaque? Primeiro, porque Deus está no meio dela. Salmo 46, Deus está no meio dela. Segundo lugar, porque aqui nesse salmo aqui, começa-se, o primeiro personagem é o grande Deus, que está na cidade. Deus está no meio da igreja. Por que a igreja é exaltada? Porque Deus é grandioso. Por que a igreja ocupa um lugar de destaque no céu? Porque Deus é grandioso. Por que a igreja está num lugar de destaque na terra? Porque Deus é grandioso. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei.
Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Por que que a cidade é grande, é exaltada? Porque Deus é conhecido dentro dos seus palácios por um alto refúgio. Porque quando essa cidade era atacada, eles se refugiavam em Deus. Porque essa cidade, os moradores dessa cidade, confiavam em Deus, acreditavam em Deus, buscavam socorro em Deus. Você já leu o que Cristo diz sobre a igreja? As portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Nada vai prevalecer contra a igreja. Mas a igreja tem que ser bela, a cidade de Sião tem que ser bela. Afinal de contas, o Deus dono dela é belo. O Deus dono dela é bonito. O Deus dono dela é grandioso, é tremendo. Se o rei é grande, a rainha tem que acompanhar o status do rei. A rainha tem que ocupar o lugar de destaque do lado do rei. E para isso, a cidade então precisa de se encher de formosura. Mas como que a cidade vai se encher de formosura? Como que a cidade vai ser bela da maneira que o salmista aqui está cantando? Ela precisa ser adornada. O próprio Deus vai adorná-la. O próprio Deus vai dar condições dela ser bela. Como que a igreja vai ser bela? Como que a igreja vai ser bonita? O próprio Deus, dono da igreja, vai dar condições dessa igreja ser bonita. Essa igreja precisa chamar a atenção de toda a terra. Alguma coisa tem que estar dentro dessa cidade para chamar a atenção. Se Deus está dentro dela, já começou a chamar a atenção. Já começou a fazer a diferença. Já começou a mudar o quadro, porque Deus está dentro dela. Deus está no meio dela. Se Deus está na igreja, a igreja já começou a fazer a diferença. E agora a igreja precisa pegar os adornos desse Deus para ser bela. Para se tornar bonita, a igreja precisa pegar os adornos que esse Deus dá, os enfeites que esse Deus dá. Você lê lá no profeta que Deus ia passando pelo deserto e viu uma jovem, e a expressão diz lá, no seu sangue, na sua imundícia. E quem que iria olhar para uma moça na sua imundícia? A lei proíbe. Não pode nem chegar perto. Para quem lê as escrituras sabe do que eu estou falando. A lei proíbe, não pode nem chegar perto. E ela estava lá no seu sangue, mas diz lá o profeta que Deus estendeu sobre essa moça o seu manto e trouxe para si e limpou ela da sua imundícia e a enfeitou e a elevou a lugar de rainha. É lógico que lá dentro do contexto lá, o profeta estava falando isso para chamar a atenção de Jerusalém, porque Jerusalém, depois de ser adornada, ela se tornou uma prostituta. Mas eu estou usando isso para chamar a tua atenção que Deus adorna o seu povo, Deus enfeita o seu povo, Deus dá enfeite para o seu povo se tornar belo. Ora, as Escrituras nos admoestam da seguinte maneira, que o mundo deve nos conhecer pelas boas obras que nós devemos praticar. Nós devemos ser adornados com boas obras. Obras sociais, obras de misericórdia, obras de oração. Temos que pagar o preço, buscar a Deus, para Deus agir no nosso meio, para que todos vejam a beleza de Deus no nosso meio. A igreja deve ser adornada com dons espirituais. A igreja deve ser adornada com as coisas do Espírito. A igreja deve ser adornada com os frutos do Espírito. Com a união entre nós. Com o amor entre nós. Tudo isso deve embelezar a igreja. Aqui está dizendo que a cidade é bonita.
Está escrito aqui, o camarada está louvando, dizendo que formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião. O Monte Sião deve, na primavera, ser cheio de flores. E depois das flores vir os frutos, e depois dos frutos vir a colheita, e depois da colheita vir a festa, e nessa festa todos têm que sair saciados com o que come, com o que se alimenta, louvando e bendizendo a Deus que deu essa grande colheita. Assim nós devemos nos adornar. Assim nós devemos crescer espiritualmente, ter crescimento espiritual na presença de Deus. Devemos produzir para Deus. Devemos honrar e glorificar a Deus com as nossas boas obras, para que todos vejam em nós a beleza de Cristo. Muitos gostam do exemplo da unção, que nós temos o perfume de Cristo. Aonde nós formos, devemos levar o perfume de Cristo. Para quê? Para que os outros sintam o perfume de Cristo em nossas vidas. Então nós fomos ungidos para levar o bom cheiro de Cristo. A igreja deve ser bela. Interessante que no livro de Esther, você tem a história ali de uma rainha que foi deposta. E depois trouxeram várias virgens para o rei escolher entre todas aquelas virgens, uma que fosse ficar no lugar da rainha que foi deposta. E ali naquela história de Esther ali, está escrito ali que tinha todo um ritual. Não era o que foi escolhido e amanhã já se tornava mulher do rei, não. Não, tinha todo um ritual. E nesse ritual, ritual de purificação, ritual de beleza também, para a mulher se tornar bela e chamar a atenção do rei. Ela já vinha bela, mas ali ela tinha que passar por um ritual todo e fazer várias coisas para chegar no dia lá e agradar com a sua aparência o rei. E está escrito lá que elas eram colocadas embaixo da supervisão de um eunuco, um homem lá que tomava conta das mulheres do rei. E qual que era a obrigação dele? A obrigação dele era preparar os enfeites das virgens. Além de todas as outras coisas, a maior de todas era preparar o enfeite das virgens. E está escrito lá que, além desses enfeites, ainda era obedecido, era colocado também em pauta o desejo da própria virgem. Então, além do que o eunuco dava, cada virgem tinha o direito de escolher o que quisesse, além das coisas. E quando chegou na vez de Esther, ela não usou o direito dela. Ela simplesmente abriu mão do direito dela e ficou somente com o que o eunuco indicava. E ela foi a vencedora. E ela venceu, porque ela ficou somente com o que o eunuco indicava. Para você se tornar belo na presença de Deus, para você agradar o Rei Jesus, você não precisa inventar nada, é só pegar o que o Espírito Santo dá. Afinal de contas, quem é quem conhecia o gosto do Rei? Era o eunuco. Quem é que conhece o gosto de Deus? É o Espírito Santo. Então você tem que se adornar com o que o Espírito Santo dá. Não precisa de falsa profecia, não precisa de inventar chave, não precisa de inventar nada. Esse negócio de inventar mensagem, inventar profecia, agrada a carne, mas não agrada o rei. Agrada os mentirosos, agrada o inferno, mas não agrada o rei. Agrada os pecadores que não gostam de ouvir a verdade, mas não agrada o rei. Você tem que se preocupar em agradar o rei. Agradando o rei, você vai agradar os santos verdadeiros. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Qual é o outro motivo de louvor aqui? Por que a cidade é o que é? Porque Deus é o refúgio. Por que a igreja é o que é? Porque Deus é o refúgio.
Por que nós podemos dizer que a igreja é uma parte do céu? Porque Deus é o refúgio. Por que nós podemos dizer que a igreja é vencedora? Porque Deus é o refúgio. Deus está no meio dela. Versículo 4. Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos. Note que agora, no versículo 4, ele começa um outro assunto. Ele começa dentro do mesmo cântico com um outro assunto. E qual que é o assunto que ele começa agora? O tema da perseguição. A cidade está sitiada. A cidade está em condições de sítio. O inimigo cercou a cidade. A cidade está cercada por inimigos. Veja só. Ele agora está cantando que as nações se ajuntaram. As nações fizeram uma reunião e entraram num acordo. E fizeram um acordo. Qual que era esse acordo? Atacar a cidade. Por quê? Tudo que é belo chama atenção, não chama? Tudo que é formoso chama atenção, não chama? Alguém está com inveja e ciúmes da cidade. Alguém que é inimigo de Deus, não gosta de Deus, está com inveja da cidade. A cidade está bonita, a cidade está formosa, Deus está no meio dela e alguém está irado com isso. Alguém não gostou, e esse alguém não é pequenininho não, não é pouca gente não, são nações que estão reunidas. E não é nações somente lá nos plebeu não, não é as pessoas comuns não. São os reis das nações que se ajuntaram contra a cidade. Interessante, você olha para a igreja não é sempre perseguida. O mundo inteiro não conspira contra a igreja. O mundo inteiro conspira contra a igreja, sim. Dia e noite, o inimigo não deixa as suas ciladas de lado. Ele está sempre procurando meios de armar emboscadas para a igreja. E a cidade agora está sitiada, está cercada. Os inimigos cercaram ela. Mas o salmista está preocupado com isso? Afinal de contas, agora que ele está cantando, já não. Porque, na realidade, quando ele compôs, a vitória já tinha vindo. Mas na hora é igual o salmista Davi: Senhor, dá-te pressa. Dá-te pressa. Olha, você começa a ler os salmos, você encontra o salmista cantando assim: olha, eu olho nos muros e fora do muro tem gente armando contra nós. Eu olho dentro da cidade e dentro da cidade tem gente armando contra nós. Tá, em todo lugar eu vejo gente armando contra nós. Eu olho dentro da cidade e só vejo língua para todo lado, mas não é língua do anjo não. É língua de gente falando contra a cidade, e alguns chegam a falar, Salmo de número 3, chegam a falar: não há salvação para ele em Deus. Podemos subir lá e atacar, porque nem Deus livra eles. Historicamente, esse salmo aqui foi composto, e essa reunião de pessoas contra a igreja aqui, contra Jerusalém no caso, que representa a igreja hoje para nós, eram os assírios, que mandou um mensageiro lá, e o mensageiro chegou diante de Jerusalém, Jerusalém toda cercada, todo mundo tremendo dentro da cidade, todo mundo com medo dentro da cidade, e o camarada se colocou lá no muro lá, e começou a ler a carta, uma carta. E nessa carta dizia assim, ó, Deus, e ó, o meu Senhor foi em todas as nações e venceu todas as nações. E vocês estão pensando o quê? O rei de vocês aí não fica levando vocês a confiar no Deus de vocês não. Porque se as outras nações não puderam vencer a gente, o Deus de vocês também não vai vencer.
E foi uma afronta tremenda. E foram atrás do profeta Isaías. E o profeta Isaías então trouxe a mensagem para o rei. Trouxe a mensagem para o resto do povo. Não temas essa grande multidão que está contra vocês. Não temas, porque aqui nessa cidade ele não vai entrar. É verdade, ele entrou nas outras. Sabe por que ele entrou nas outras? Porque eu, o Deus que é o dono de todo mundo, entreguei as outras cidades na mão dele. Mas agora ele está soberbo por causa disso. Ele se ensoberbeceu por causa disso. Mas nessa cidade aqui, ele não vai entrar. E sabe o que Deus fez? Mandou apenas um anjo. E no outro dia lá, amanheceu milhares e milhares de mortos. Os mais valentes do exército morreram tudo na praga que o anjo levou. E agora, o que o salmista canta aqui? Eles fizeram o conluio, fizeram a aliança, chegaram perto, passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Quando amanheceu no outro dia que eles viram aquele monte de gente morta, os mais valentes mortos, perna para que te quero, vamos correr daqui antes que a gente morra também. O interessante é o seguinte, que a beleza que Deus coloca na igreja, para alguns é vida, e para outros é morte. O perfume que Cristo coloca na igreja tem bom cheiro de vida para os que são para a vida, mas tem cheiro de morte para os que são para a morte. E aqui o salmista vai cantar e vai dizer, tremor ali os tomou, e dores como de parturiente. O interessante, aí, as mulheres que o digam, né? Que tem aí as dores de parto. Aí de repente o salmista diz assim, uma dor tão grande tomou eles, que era dor como de parto. Não puderam parar diante de Deus. Não, os camaradas se colocam diante da igreja, e está lá, um rebanho de ovelhas, tudo amedrontado. Porque era assim que Israel estava diante do exército assírio. E quando nós nos vemos cercados, a gente fica desse jeito. É um bando de ovelhas amedrontado. Mas enquanto nós estamos com medo, Deus está trabalhando. E o interessante, hein? Que às vezes você sai de madrugada aí sozinho, pela rua, e os camaradas não te assaltam, porque Deus abre os olhos deles e vê quem que está te acompanhando. E você não está vendo nada, e o cara bate em retirada, e nem olha na tua cara, porque Deus abriu os olhos dele e você mesmo não vê. Eu lembro que uma vez, saindo de madrugada para trabalhar, estava no ponto do ônibus, e passou uma mulher que tinha saído da farra e me pediu um dinheiro. Falei, não vou te dar dinheiro não. E ela foi. Dali um pouco ela voltou com outro camarada, um cara junto com ela. E falou para ele, é esse daí que me tratou mal. Nisso daí, eu já estava me preparando para correr. Mas sabe o que aconteceu? O sujeito, em vez de olhar para mim, olhou para o muro. Olhou para o muro e se mandou. Não deu nem ouvido para o que ela estava falando. Ela foi lá buscar ele para me dar no mínimo uma surra. Mas o que levou ele a olhar para o muro? Não sei. Eu nunca na vida tive visão de anjo, mas aquele camarada viu alguma coisa, porque eu estava preparado para correr, mas ganhar dele na corrida eu não ia. E com certeza ele ia no mínimo me dar uma surra, mas o que ele viu eu não sei. Eu sei que em vez de fixar o olho em mim, ele olhou para o muro e se mandou. E deu meia volta e foi embora. Então é isso. É isso que Deus faz com os inimigos. Eles se conluiam, faz o conluio deles, fazem a reunião deles, e está tudo certinho. E se Deus não entrar no negócio, eles acabam com a gente mesmo. Sabe por quê? A nossa força diante deles não é nada. O número deles é muito maior, humanamente falando.
Mas quando o profeta ora e pede para Deus abrir os olhos do moço, aí o moço vê os carros de fogo e os cavalos e carruagem e anjos e mais anjos habitando ao derredor da igreja. A igreja é protegida de dia e de noite, porque no meio dela está Deus e ao derredor estão os anjos de Deus. E não é só isso não. Aqui no versículo 7 diz assim: tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. Deus usa a natureza para proteger o seu povo. O interessante é que quando alguém faz alguma coisa, mesmo que parece ser uma coisa muito grandiosa, se não for dentro do conselho de Deus, Deus destrói. Deus manda um vento, Deus manda a tempestade. Salmo 18. O salmista olha para a tempestade e faz uma poesia. O Salmo 18 é uma poesia tomada da tempestade. É trovão, é raio, é tudo quanto é coisa da natureza. Deus usando as coisas da natureza para proteger o seu povo. Deus usa a natureza, Deus usa os ímpios, Deus usa pessoas ruins e índios ruins para abençoar o seu povo. Tudo está na mão de Deus. Deus faz com que o mal contribua com o bem. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. A natureza está na mão de Deus. Versículo 8. Como ouvimos, assim ouvimos. Na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a confirmará para sempre. Engraçado, o versículo 8 aqui é um versículo totalmente escatológico. Porque ele está dizendo, em primeiro ele fala lá no começo que Deus está no meio dela. Deus é grande no meio dela, Deus está poderoso no meio dela. Agora ele está dizendo que vai ver a Deus. Aqui dentro do Salmo, aonde que Deus está? Está no templo. Mas o adorador entrava no templo e não via nada. Deus é invisível, Deus não é visto pelo homem. Como ele disse para Moisés, não há homem que veja a minha face e viva. Mas o salmista está dizendo que ele vai ver, como ouvimos, assim ouvimos. Da maneira que nós temos ouvido, assim nós temos visto ele. Você pode dizer aqui que no presente isso daqui é pela fé. Pela fé nós vemos Deus. Pela fé nós contemplamos Deus. Sim, isso é uma mensagem verdadeira. Mas quando você vai para Apocalipse, você encontra Apocalipse, a nova Jerusalém descendo do céu, vindo do céu para a nova terra. E todos os que são salvos em Cristo entram na cidade de Jerusalém pelas portas. O que lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro tem direito de entrar na cidade pelas portas. E no meio da cidade está escrito que está o trono de Deus e o trono do Cordeiro. E ali os seus servos o servirão e verão o seu rosto. Você olha para o texto lá de Apocalipse, você não consegue interpretar o que João está falando. Se é o rosto de Deus ou se é o rosto de Cristo. Mas isso não importa. Porque quando o Filipe pediu para Jesus mostrar-nos o Pai, ele disse, mas você não tem me visto? Você tem visto a mim, e isso é o que basta, porque quem vê a mim vê o Pai. Se lá nós vamos ver Cristo, nós estamos vendo Cristo e o Pai. Não importa, mas ali nós vamos ver a face de Cristo. Nós vamos contemplar o Cristo glorificado. O Cristo que aparece para João em Apocalipse. Ali todos nós vamos vê-lo. Como temos ouvido, assim nós temos visto. Isso se cumprirá literalmente na minha e na tua vida. Nós vamos ver assim como Ele é. Conforme diz o apóstolo, assim como Ele é, nós o veremos. Um corpo glorificado, totalmente exaltado, morando para todo sempre com Deus e vendo o rosto do Cordeiro, vendo a face do Cordeiro. Versículo 9. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo.
nós somos chamados a lembrar. Sabe que nós esquecemos das coisas muito rápido? É igual o pessoal comenta. Os políticos aprontam, e depois de um tempo vem, ganha a eleição de novo, porque o brasileiro esquece rápido. O camarada promete, depois não cumpre, mas o brasileiro já esqueceu e vota de novo nele. E nós, como povo de Deus, também esquecemos. O interessante é que o povo de Israel permaneceu fiel a Deus durante a vida de Josué. Depois, levantou-se outra geração e esqueceram de Deus. Durante um tempo a gente caminha bem, lembra de Deus em tudo, mas depois vai vindo as lutas, vai vindo os problemas, esfria o primeiro amor, e temos que ser exortados a lembrar de onde saímos. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Não abandonei o teu templo e estou me lembrando da tua bondade. Eu me lembro da tua bondade. Eu me lembro como que o Senhor foi bom para comigo. Eu me lembro como que o Senhor foi misericordioso. Como que o Senhor foi bondoso para comigo. Camarada olha assim e fala, eu era um viciado em drogas. Deus me libertou. Eu era isso, eu era aquilo, Deus me libertou. Sabe por que Ele me libertou? Pela bondade dEle. Ah, mas eu não aprontei tanto. Mesmo assim, Deus te libertou e me libertou pela bondade dEle. Sabe por quê? Ele não é obrigado a salvar ninguém. Sabe por quê? Nós recebemos do nosso pai Adão uma herança maldita, a morte. E a única coisa que nós merecemos é a morte. Sabe por que Deus não nos destina a morte? Porque Ele é bom, pela misericórdia dEle. Agora eu estou enxergando, estou vendo que eu sou salvo por pura bondade de Deus. Eu estou me lembrando. Eu estou aqui me lembrando que eu sou salvo pela misericórdia. Deus não esperou eu ser bonzinho para me salvar. Deus não esperou eu fazer uma grande obra para me salvar. Sabe por quê? Porque eu jamais seria salvo por uma grande obra. Porque a minha índole é ruim. O meu caráter é ruim. Eu não presto para nada. Mas Deus foi lá e me salvou e me libertou. Deus é bom. Estou no meio do templo dele, lembrando que Deus é bom. Deus é misericordioso. Versículo 10. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, alegre-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Ó, outro tema aqui. O salmista vai trazendo temas para nós, e cada tema desse, dá para a gente ficar 1-2 horas falando só dentro daquele tema. Agora ele traz o tema do juízo. Por que a igreja vai louvar a Deus? Por que o salmista está louvando a Deus aqui? Por causa do juízo que ele executou. Que juízo que foi? Historicamente, matou os inimigos. Os soldados assírios lá morreram todos, que não morreram, fugiram apressados. E o salmista está louvando a Deus por causa desse juízo. E nós somos chamados também para louvar a Deus por causa da sua justiça. Deus vai fazer justiça na terra. Haverá o dia que Deus trará a juízo todas as coisas e virá trazendo vingança contra todos os que não obedecem o Evangelho. Hoje a igreja prega o Evangelho, prega a graça de Deus, é perseguida por pregar o Evangelho, é tido como débil mental, é tido como burro, como alguém que está trazendo dinheiro para esse e para aquele, e te taxam de tanta coisa, mas haverá o dia do acerto. E nesse dia a igreja vai estar adorando a Deus pelo juízo que Ele executa sobre as nações. O interessante é que, falando da maneira escatológica, todos os salvos vai ver, vai contemplar as nações reunidas pelo anticristo contra Jerusalém, contra Cristo, contra o Cordeiro. E vai ver a aflição que a igreja vai estar, que Jerusalém, que o povo de Israel vai estar passando. E a igreja vai estar cantando esse cântico aqui depois do juízo.
A igreja vai louvar a Deus depois do juízo. Quando Deus trazer o julgamento sobre as nações, a igreja vai levantar em coro junto com os anjos, cantando e louvando a Deus pelo juízo que Ele executou entre as nações. O interessante é que hoje, quando a gente vê Deus trazendo uma correção, nós somos instados pela Bíblia a orar por esses perseguidores. Mas naquele dia lá não. Naquele dia a igreja vai estar glorificada e cantando e louvando a Deus pelo juízo que Ele trará sobre as nações. A igreja bela, adornada, cantando. E como diz lá no Salmo 45, pedirão o teu favor. Você já leu lá o favor que o rico pediu para Abraão? Abraão, manda ele lá na minha casa, lá. O mundo ímpio vai pedir o favor da igreja, mas a igreja lá não vai estar como sacerdote. A época de sacerdote da igreja é aqui. Naquele tempo lá, os ímpios pedirão o favor da igreja e não terão o favor da rainha. Voltando no livro de Esther, o que Amã fez quando viu que ia ser executado? Foi lá e se debruçou sobre a rainha. O que aconteceu? O rei olhou e falou assim, mas agora ele está querendo estrupar minha esposa aqui na minha frente. Foi isso que o rei interpretou. Ele não conseguiu o favor da rainha não, embora ele tenha se ajoelhado. A interpretação do rei foi outra. Hoje, pedem o favor da igreja e a igreja tem obrigação de fazer o favor. A igreja vê Deus trazendo juízo de guerra, de peste, de fome, e a igreja ora. A igreja vê aí, não, vamos orar pelo Brasil mesmo, mas naquele dia vão pedir o favor da igreja e a igreja não pode. Versículo 12. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres, notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Agora, os adoradores que estão em procissão, é chamado para rodear o muro de Jerusalém, rodear a cidade toda, andar pela cidade toda e ver a beleza da cidade. Conta os palácios, conta as torres. Torre é lugar forte, é lugar de proteção. Palácio é lugar de riqueza, é lugar de nobreza. Conte tudo isso. Conte a fortaleza da igreja. Conte a beleza da igreja. Pode contar. Deus levantou tal irmão e deu dom para ele. Deus levantou um ministro e deu palavra poderosa para ele. Pode contar, vai contando, vai narrando, vai dizendo. Tem gente que olha para a igreja e só vem olhar defeito, só vem contar defeito, só vem ver se tem defeito. Entra na igreja já com um preconceito, vem para o culto já com um preconceito. Mas vamos entrar na igreja e contar o que ela tem de bom, ver o que ela tem de bom, tem palavra boa? Tem cântico bom? Tem irmãos que estão recebendo dons espirituais? Tem. Se não tem, vamos pedir para Deus dar, porque nós temos que contar coisas boas. Nós temos que encontrar coisas boas, nós temos que ser bênção na igreja, trazer bênção na igreja. Para quê? Para que narreis a geração seguinte. Sabe por quê? Porque esse Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Deus está conosco até o dia da morte, e a morte não é o final, sabe por quê? Ele está dizendo que Deus aqui é o nosso Deus para sempre. E só tem um jeito de Deus ser nosso Deus para sempre. Através de algo que na doutrina nós chamamos de doutrina da ressurreição. Através da ressurreição, Deus é o nosso Deus para sempre. Ele é o nosso guia até a morte, e da morte para frente Ele continua sendo o nosso guia, e Ele vai voltar, e nós vamos ressuscitar, não a ressurreição da vergonha, mas a ressurreição
da exaltação, da glorificação, para ser glorificado junto com Cristo, receber o mesmo corpo que Cristo tem. Um corpo glorificado, um corpo exaltado, um corpo não sujeito mais às doenças, às enfermidades e nem mais sujeito à própria morte. Porque a morte foi tragada na vitória. Esse Deus é o nosso Deus para sempre. Por isso devemos louvá-lo e engrandecê-lo. Amém? Que Deus seja engrandecido.